Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 50. Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim a palavra: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar do mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Vamos orar? Deus, desejamos que a luz do Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa vontade, para que possamos receber a Tua palavra e que ela seja plantada firmemente em nossos corações, que ela produza raízes profundas em nós, ó Deus, para que a nossa vida seja pautada por essa palavra e que ela dê frutos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, a história de José você já conhece bem. Na sua juventude ele foi vendido pelos irmãos a alguns mercadores de escravos que passavam na região onde eles moravam. Esses mercadores o revenderam no Egito. E lá no Egito, José trabalhou como escravo na casa de Potifar durante um bom tempo. E, inclusive, fazendo excelente trabalho como administrador ali da casa de Potifar. Até que a esposa de Potifar o assediou e ele foi parar na cadeia. Na cadeia, José teve um excelente procedimento e por conta disso foi colocado como administrador ali dos presos. E por conta do dom que Deus lhe deu de interpretar sonhos, um dia ele foi chamado à presença do faraó. E usando esses dons que Deus lhe deu, ele não só interpretou os sonhos do faraó, como também se tornou um dos maiores, ou o maior, administrador do Egito, abaixo do faraó. Então Deus lhe capacitou de tal forma que ele conseguiu chegar ao nível que chegou. Veja, José foi maltratado pelos irmãos, trilhou uma trajetória bem difícil até chegar num dos lugares mais altos na administração do Egito, na corte do Egito. Tudo estava indo muito bem para José. A vida dele estava muito tranquila. Ele havia superado os sofrimentos pelos quais ele passou. Só que de repente, José se depara com os irmãos que o venderam como escravos para os mercadores. Como isso aconteceu? A fome havia abatido toda a região, e os seus irmãos foram comprar comida no Egito, porque só no Egito havia comida disponível. E aí, sem que se deixasse reconhecer pelos seus irmãos, José
o sujeitou a algumas provas, né? A história você bem conhece. E aí, no fim dessas provas, José se revela como irmão, como o irmão que eles achavam que havia morrido. Porque o interesse deles mesmo era ter matado José, porém um dos irmãos, um irmão com a cabeça no lugar, falou, não vamos vender, não vamos matar, vamos vender José. E aí a gente se livra dele. Então, no fim dessas provas, desses testes que José aplicou neles, ele se revelou como o irmão que eles haviam vendido para os mercadores e eles achavam que estava morto. No texto que a gente leu, a narrativa mostra que o tempo havia passado. A família de José já estava morando no Egito havia alguns anos. José já havia acolhido todo mundo, então ele se revelou, chamou todo mundo para morar com ele. Então toda a família do seu pai, Israel, antigo Jacó, né, foi morar lá, até que Jacó faleceu. Com medo de serem vítimas de uma possível vingança de José, os seus irmãos decidem pedir em nome do pai morto que ele lhes poupasse a vida. Então eles inventaram uma história para que essa história chegasse até José e José tivesse clemência deles. E é exatamente nesse momento que José demonstra abertamente e de forma maravilhosa o perdão que ele já havia liberado para os seus irmãos desde a primeira vez que ele os havia encontrado. Tanto que os versos 20 e 21 dizem assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Sabe, irmãos e irmãs, eu olho para essa história aqui e eu vejo uma história de perdão. Eu vejo aqui uma história de perdão. E eu vejo um pouco mais. Eu vejo um tipo de perdão que nós precisamos praticar nas nossas vidas. Se você prestar atenção na sua vida, se cada um de nós prestar atenção nas nossas próprias vidas, vamos perceber que no decorrer da nossa história, nós estamos sujeitos tanto a ofender como a ser ofendidos. Tanto a machucar como a ser machucados. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essas situações. Tem muita gente que retém o perdão, né? Numa hora de ofensa, então retém o perdão, se recusa a perdoar. Outros dizem que perdoaram, mas permanecem remoendo aquela mágoa em seus corações. Alguns não têm nem mesmo a coragem de reconhecer o erro e pedir perdão. Então, quando se trata de perdão, muitos acabam sendo os erros que as pessoas cometem. E eu preciso dizer uma coisa muito séria para você em relação a perdão. Perdão é uma questão de saúde emocional. Perdão é uma questão de saúde espiritual. A falta de perdão prejudica a nossa saúde emocional, prejudica a nossa saúde física, prejudica a nossa saúde espiritual, além do que nos impede de sermos abençoados. O perdão é algo tão sério para nós, irmãos e irmãs, ou a falta dele é algo tão sério, prejudicial para nós, que nos traz transtornos, ou pode nos trazer transtornos absurdos. Então, para que as nossas vidas sejam tratadas nesse assunto, ou para que pelo menos nós iniciemos hoje
uma reflexão sobre isso, eu quero compartilhar com você duas características do perdão que nós precisamos liberar para as pessoas que nos fizeram mal ou que nos trataram de uma forma que nos machucou, que nos prejudicou, ou falaram algo que nos prejudicou de alguma forma, ou que fez algo que nos trouxe prejuízo. Então eu quero falar de duas características do perdão que a gente precisa aprender a liberar. Primeiro, o nosso perdão precisa ser incondicional. Um perdão sem condições. Eu olho para a história de José e eu vejo um homem que perdoou de forma incondicional. Apesar, você for olhar a história ali, você vai ver que apesar de ter feito algumas provas, de ter submetido seus irmãos a alguns testes, para verificar a verdade daquilo que eles estavam falando, né? Porque eles eram malandros. Os irmãos de José eram malandros. Então, para verificar a verdade, ele fez algumas provas. Mas José não impôs nenhuma condição para perdoar os irmãos. Você pode olhar a narrativa inteirinha. Você não vai ver condição imposta por José para perdoar os seus irmãos. Tanto que antes de despedir os irmãos da primeira vez, do primeiro encontro, no primeiro encontro ele não se revelou como José. Ele devolveu o dinheiro que eles tinham usado para pagar a comida que eles compraram no Egito. Olha só que generosidade. Ele manifestou generosidade. Ao invés de impor uma condição para perdoar, ele manifestou generosidade. E que lição tremenda José nos dá. Irmãos e irmãs, a lição de um perdão que não impõe condições, nem mesmo um arrependimento. Olha só, nem mesmo o arrependimento. Sabe o que acontece com a gente? A gente está acostumado a exigir o arrependimento e a humilhação das pessoas que nos fazem mal. É assim que a gente começa a pensar em perdoar alguém. Se a gente sentir que a outra pessoa se arrependeu ou se humilhou em relação àquilo que ela fez. Mas se você olhar para a história de Jesus, porque daí Jesus é o mestre maior no que diz respeito de perdão, José é só a sombra do que Jesus foi. Jesus, na sua maior aula sobre perdão, ensinou para nós que nós devemos perdoar antes mesmo que o nosso ofensor se arrependa ou peça perdão. Sabe onde é que ele deu essa lição para nós? Onde? Na cruz, irmãos. Na cruz. Enquanto ele estava lá pregado na cruz, sofrendo a dor dos pregos, sofrendo a dor das chibatadas que ele havia levado, daquele chicote chamado flagelo, um chicote terrível dos romanos. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. E isso não era só os romanos, não eram só os judeus, era toda a humanidade. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Alguém ali pediu perdão para Jesus? Ninguém? Você pediu perdão para Jesus para ele ter morrido na cruz por você? Você fala, pastor, mas como? Isso aconteceu há 2000 anos atrás?
Eu só nasci agora. Como é que eu ia pedir perdão? Não tinha como. Cronologicamente não tinha como fazer isso. Mas lá atrás Jesus já estava nos perdoando hoje. Então o perdão não tem condição, nem mesmo o arrependimento. Sabe, meu irmão, talvez você esteja confuso. Como é que eu vou perdoar alguém que não se arrependeu? Não tem lógica isso na sua cabeça. Pode ser que não tenha lógica. Porque talvez você tenha aprendido que o perdão só acontece mediante arrependimento. Isso é quando a gente fala com Deus, irmão. Isso é eu falando com Deus, pedindo perdão pelos meus pecados. Mas em relação a nossas relações unilaterais, o outro não precisa se arrepender para a gente perdoar. Porque quando a gente libera perdão, independente se o outro se arrependeu ou não, a gente está liberando tanto a gente quanto o outro da culpa do pecado, do peso do erro cometido. Eu fico livre daquele peso, a pessoa fica livre também do peso dela. Olha só o que o perdão faz. O perdão tira o peso da culpa daquele que ofendeu. E tira o peso do rancor daquele que foi ofendido. Então eu libero perdão, mesmo se o outro não se arrependeu. Jesus fez isso por nós. José fez isso pelos seus irmãos. E quando alguém faz isso um pelo outro, você tira aquele peso. Principalmente o peso espiritual que existe quando a gente não perdoa. Pastor, mas e se eu perdoar a pessoa e ela não se arrepender? Daí para frente, meu irmão, é uma questão de Deus com ela. E não você com ela. Entendeu? Você liberou, você tirou o peso. O peso seu e o peso dela. Ela não quis resolver, é ela com Deus. Você não tem mais fardo, você liberou ela do fardo. Ela se resolve com Deus. Sobre ela não está imposto mais o peso seu. Ela está livre do seu peso. Infelizmente, tem muita gente que não libera esse tipo de perdão. Esse perdão incondicional. Porque ele fica ali, remoendo, de vontade de que o outro chegue e se humilhe. Chegue para ele e se humilhe. Para ele poder tripudiar em cima de quem ofendeu. Porque é isso que a gente quer. O outro faz alguma coisa contra mim, eu quero que ele se arrependa. Mas eu não quero só que ele se arrependa. Eu quero que ele venha se humilhar, para eu poder tripudiar em cima dele. Isso não é perdão cristão. Isso não é perdão cristão. E por conta dessa atitude, tem muita gente sofrendo. Sofrendo porque não sabe perdoar. Tem gente enfermo fisicamente porque não sabe perdoar. Tem gente enfermo emocionalmente porque não sabe perdoar. Tem gente metendo os pés pelas mãos na vida, porque travou a vida numa falta de perdão e não consegue mais progredir porque está preso naquilo.
pessoa tem tudo para crescer, tem tudo para se desenvolver, tem tudo para progredir, mas ela tem uma corrente travada na falta de perdão. A gente precisa aprender a lição de José, que liberou os seus irmãos. A lição de Jesus, que liberou toda a humanidade. E eu vou dizer mais uma coisa, viu, irmão? Você precisa desse perdão. Todos nós precisamos de perdão. Mas eu quero que você pare para pensar em você. Você que está retendo perdão. Você que quer ver o outro, sabe? Desculpe o termo, se lascando na vida. Só para você poder falar, ai, tá vendo? Tá vendo? Me prejudicou. Toma. Você precisa liberar esse perdão. Para o teu coração ficar livre, para a tua mente ficar livre, para você dormir em paz e para você progredir. Perdão incondicional. Não depende do outro, depende de você e de Deus agindo na sua vida. Segundo, perdão sem justificativas. Perceba no texto de José que José só falou no mal que os irmãos fizeram contra ele para reafirmar o perdão que ele já tinha liberado. Olha o versículo 20. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Ele lembrou do mal. Ele não esqueceu, até porque perdoar não é esquecer. Às vezes é. Às vezes a pessoa esquece mesmo. Deus dá ali uma cura, uma cura de amnésia. Que a pessoa chega até a esquecer do problema. Glória a Deus, tá? Mas perdoar nem sempre é esquecer. O que ele falou? É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Eu lembro. Mas Deus mudou o mal em bem. Eu lembro o que vocês fizeram. Mas vocês já estão perdoados daquilo. Vocês estão perdoados daquilo. José não usou nada para justificar uma falta de perdão. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele falou, aquilo que vocês fizeram, está resolvido. Está resolvido. Sabe, irmãos, eu chego a pensar que a falta de perdão nos torna piores do que aquele que pecou contra nós. Eu não perdoo o fulano porque o que ele fez não tem perdão. Como assim? Se Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que, inclusive, os teólogos ainda debatem sobre o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como é essa história? Explica para mim. O que a pessoa fez não tem perdão. Explica para mim. Que isso aí é você usar a justificativa para não perdoar. Mas o perdão que Deus espera de nós é um perdão sem justificativas. Eu não perdoo o fulano porque o que ele fez foi muito grave. Isso também não é justificativa. Eu não perdoo porque ele me magoou demais. É para isso que tem perdão. Para a mágoa ser curada. Eu não perdoo porque eu sei que ele vai fazer tudo de novo. Quantas vezes a gente tem que perdoar o próximo? Quantas? 70 vezes 7. Dá quanto? 700 e pouco? Eu estou ruim de conta, gente. 7 vezes 7, 49. 400 e poucas vezes, né? Um pouquinho antes para arredondar.
500 vezes. Será que é num dia? Se a gente pôr num dia, ou um cabra para pecar contra você 500 vezes no dia, esse é bom, hein? É claro que não é assim. Jesus estava usando um número para dizer que o nosso perdão deve ser infinito. Infinito. A minha disposição para perdoar deve ser infinita. Ah, mas ele vai fazer de novo. Meu irmão, você já pensou se Jesus pensasse, essa cambada de seres humanos vão pecar a vida inteira? Eu vou morrer na cruz e esse povo vai continuar pecando. Eles vão se converter e vão continuar pecando. Você acha que ele, se ele pensasse assim, ele morreria na cruz? Paulo escreveu assim, mas Cristo prova o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se a minha memória não falha, isso é Romanos 8:12. Se a minha memória não falha. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa história que vai fazer tudo de novo não cola. Até porque você também faz. Perdão é sem justificativa. Ah, eu não vou pedir perdão. Eu não vou pedir perdão porque eu não quero me humilhar. Mas quer carregar um peso nas suas costas. Mas quer ficar doente. Quer ficar espiritualmente doente. É isso. É isso, meu irmão. Para pensar. Vamos colocar as coisas na mesa. Vamos pôr tudo na mesa. Para pensar. Põe a mão na consciência. Ah, eu não vou me humilhar. Mas vai ficar com problemas emocionais, vai ficar com problemas relacionais, às vezes com problemas físicos. É isso que você quer para a sua vida? O perdão é a ferramenta de Deus, é a cura de Deus, é o bálsamo de Deus para nossas vidas. Ah, eu não vou pedir perdão, porque fulano não merece. Eu não vou perdoar porque fulano não merece. Quem merece, irmão? Quem merece? Todos nós somos pecadores. Todos nós, em algum momento, erramos com alguém. Ou muito ou pouco, erramos com alguém. Sabe, irmão, posso ser um pouco mais duro do que eu estou sendo? É você, tá? Quando a gente se nega em pedir perdão, quando a gente se nega em perdoar, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. A gente está sendo desobediente. Quando a gente se nega em perdoar, a gente está se colocando no lugar de Deus. Tanto que José falou, eu não vou me colocar no lugar de Deus. Eu não vou. Deus é o único que tem razão para deixar de perdoar alguém. E mesmo assim ele resolveu perdoar a humanidade na pessoa de Cristo. Então, meu irmão, quem somos nós para negar o perdão a alguém e ainda por cima nos socorrer nas nossas desculpas esfarrapadas? Quem somos nós? Não somos nada, não somos ninguém. Entenda que o perdão, tanto o ato de perdoar quanto o ato de pedir o perdão, é remédio de Deus para as nossas mágoas. Então use esse remédio, meu irmão. Use esse remédio, sem contraindicações. Use esse remédio na sua vida.
você que, eu concluo aqui, você que recebeu o perdão de alguém, você que por um acaso foi maldoso com alguém, prejudicou alguém, fez algo que aborreceu alguém, essa pessoa perdoou você, receba esse perdão. Porque tem gente que não se perdoa ao longo da vida. Tem gente que fica travado numa falta de perdão de si mesmo. Não perdoa a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo, meu irmão. Quantos pais, quantas mães erraram com os filhos e não se perdoam? Vivem numa relação de culpa com os filhos, uma relação doentia. Os filhos já estão tranquilos, já estão curados, já estão numa vida abençoada por Deus, e o pai, a mãe está lá culpado, porque errou com o filho no passado. Meu irmão, receba essa cura. Minha irmã, receba essa cura. E siga numa vida nova, uma vida sem culpa. Porque a relação familiar carregada de culpa não faz bem para ninguém. José trabalhou o perdão na sua família de forma espetacular. E a sua família permaneceu unida. A gente tem que entender isso, irmãos. O perdão dentro de casa, o perdão dentro da igreja, o perdão nas relações de amizade, o perdão nas relações de trabalho, e o perdão, às vezes, até com pessoas que a gente não conhece. Perdão nas relações de trânsito. Vai te dar uma outra caminhada, sabe? Uma outra caminhada. Uma caminhada de bênção, uma caminhada de vida, uma caminhada de leveza. E é isso que Deus quer para nós, sabe? Perdão, de ambos os lados. Tanto no sentido de oferecer perdão, como no sentido de pedir e dar perdão. Esses são os dois sentidos. Pedir e dar perdão. De forma incondicional e sem justificativas. Para mim, a história de José traz isso para nós de forma muito grandiosa. Eu sei que é um tema crítico, difícil, às vezes para alguns difícil de digerir. Mas a gente precisa tratar dele porque é cura para a nossa alma. Cura para a nossa alma. Às vezes, irmãos, a gente... Algo que não está aqui no texto. Mas é um parênteses que a gente precisa abrir. Às vezes as pessoas que pecam contra nós são pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. São pessoas que elas vão pecar o tempo todo. Porque elas têm problemas espirituais, problemas emocionais, que elas não venceram, não conseguem vencer, e elas se tornam tóxicas, fazem mal para a gente. A Bíblia ordena que a gente tem que perdoar. Só que a Bíblia não diz para a gente ficar agarrado a essas pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que tratar com amor.
Mas a Bíblia não diz que a gente tem que ficar agarrado a elas. Pessoas tóxicas geralmente têm tentáculos que nos agarram, que sugam nossas forças. E a gente tem que tomar cuidado. O nosso amor por elas precisa ser exercido. Mas o nosso amor próprio também precisa ser exercido. Ninguém consegue exercer amor pelo próximo sem amor próprio. Então, se você tem sido machucado, ofendido por pessoas tóxicas, saiba que afastar-se delas em amor não significa ausência de perdão. Não significa ausência de perdão. Significa que você está dando a ela a chance de não pecar mais contra você. Você afasta em amor. Entendeu? Algumas pessoas têm muito essa dúvida. Pastor, mas não tem como, não dá mais. O que eu faço? Afaste-se em amor. O amor precisa ser sempre exercido por nós. O perdão precisa ser sempre exercido por nós. Mas você precisa exercer amor próprio também. Entendeu? Essa deve ser a nossa atitude. Ore pela pessoa. Abençoe a vida dela. Se você tiver condições de abençoar de longe, de outras formas, que não seja apenas a oração, faça. Mas tenha o teu cuidado também. Tenha o teu cuidado. A Bíblia diz para nós assim: sejam simples como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. A gente precisa ser prudente. Tá bom? Vamos orar? Eu quero orar por você que precisa aprender um pouco mais sobre perdão. Eu quero orar por você que talvez esteja engasgado com alguém. Você não consegue liberar perdão, não consegue liberar a pessoa. A pessoa está enroscada em você, está aqui na sua garganta. Quero orar para que você tenha condições de liberar, de obedecer à ordem da palavra, liberar perdão. Quero orar por você que tem convivido com pessoas tóxicas e você não está sabendo como se afastar em amor. Quero orar por isso também, para que você saiba o que fazer, como lidar com isso. Quero orar por você que precisa se perdoar. Você que cometeu algum erro com alguém, seja recente, seja no passado, e você não se perdoa, você acha que o que você fez foi grave demais. A pessoa já talvez não esteja nem mais viva, você está lá carregando essa mágoa no seu coração contra você mesmo. Hoje é dia de cura, hoje é dia de cura. Cura para o teu coração, cura para a tua alma. Receba essa cura, cura para você. Perdoe-se, em nome de Jesus. E daí nós vamos aproveitar, orar pelos pedidos de oração. Vamos orar pelo Alessandro. Mais alguém precisa de oração? Que não esteja aqui. Que não esteja aqui. Vamos orar. E vamos orar pelos sonhos, então. Tá? Vamos orar pelos sonhos. Hoje é a primeira terça? Não é a primeira, mas terça passada não teve culto, né? Então nós vamos orar pelos sonhos aqui também. Pai bendito, nós colocamos nossas vidas diante de Ti.
na perspectiva da palavra de hoje, pedindo para o Senhor um renovo da nossa mente, um renovo das nossas posturas, da nossa mentalidade, da nossa maneira de ver a questão do perdão. O Senhor nos dê, Senhor, a capacidade, a coragem, acima de tudo, o espírito de obediência, para liberarmos perdão àqueles que nos ofenderam, para pedirmos perdão para quem nós ofendemos, ó Pai, e para liberarmos perdão para nós mesmos, para o nosso próprio coração, daquilo que fizemos num passado, mas que não aceitamos, ó Deus, nos perdoar e vivemos nos maltratando por conta da lembrança do que fizemos. Pai, vem tratar nossa alma nessa noite. Vem trazer um bálsamo de cura, um bálsamo de vida, um bálsamo de libertação para todos nós, ó Pai. E que, sobretudo, aprendamos a lição do perdão, ó Pai. Aqueles que têm vivido com problemas na relação com pessoas tóxicas, pessoas que precisam ser amadas de longe, que o Senhor dê essa capacidade para que cada um possa cumprir o mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros, mas sem nos prejudicar, sem sermos afrontados, sem darmos motivo ou espaço para que sejamos prejudicados, ofendidos, por aqueles que sabemos, ó Deus, que vão reincidentemente cometer os mesmos erros contra nós. Ajuda-nos nessa área, dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, sobretudo dá-nos amor, ó Pai. Eu clamo pelo pedido de oração que cada um está apresentando a Ti, esse desejo, esse sonho, essa necessidade, nós colocamos tudo no Teu altar, sabendo que do Teu altar emana a bênção, do Teu altar brota um rio de água viva, que pode curar, que pode libertar, que pode sarar as feridas da alma, do corpo, da mente. Traz vida, Senhor, para todos aqueles que vieram buscar o Teu cuidado. Traz providência para aqueles que vieram buscar o Teu cuidado. Eu oro, Senhor, pela vida do Alessandro, pela vida do Ademar, oro pela vida do Celso, Senhor. Por outros irmãos que não estamos lembrando agora, mas o Senhor conhece e sabe, ó Pai, quem está enfermo, quem está enfrentando um tempo de enfermidade, doença, dor. Que o Senhor alcance com a Tua graça, que o Senhor alcance com a Tua cura, que haja ali um bálsamo renovador, curador, sarador. E que cada sonho, cada projeto desse porte, ó Deus, cada papel aqui, Pai, que contém uma lista de desejos, sonhos, anseios, pedidos do Teu povo, seja olhado com carinho pelo Senhor, para que este ano ainda possamos ver milagres acontecendo na vida dos irmãos que estão aqui representados, ó Pai. Cuida de nós nessa semana, dá-nos uma semana vitoriosa, uma semana em que vamos glorificar o Teu nome, uma semana em que o Teu nome será conhecido através da nossa vida, através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor. Não se esqueça que domingo tem culto dos pais, tá? Venha.